Capítulo 4 Encontrando a Deusa da Boa Sorte, Parte 2. Nessa história, vemos como a boa sorte costuma procurar o homem que acredita nas oportunidades, comentou um homem moreno do deserto. Para construir uma sólida posição, é sempre necessário um começo. Esse começo podem ser algumas moedas de ouro ou de prata que um homem separa dos próprios ganhos para seu próprio investimento. Eu, por exemplo, sou proprietário de muitas cabeças de gado. Tudo começou quando ainda não passava de um rapazinho com a compra de um bezerro por uma moeda de prata. Sendo o início de minha riqueza, isso teve uma grande importância para mim. Dar o primeiro passo para construir uma sólida posição é uma boa sorte que pode acontecer a qualquer homem. O primeiro degrau, transformando os cidadãos que ganharam por seus próprios esforços em homens que começam a ter lucros pelo bom emprego do seu dinheiro, é sempre importante. Alguns, afortunadamente, fazem isso quando jovens e deixam para trás, em termos de sucesso financeiro, aqueles que só o fizeram muito mais tarde ou aqueles que, infelizmente, como o pai do mercador que acabamos de ouvir, nunca fizeram. Tivesse nosso amigo, o mercador, seguido esse rumo em sua juventude, quando a oportunidade se lhe apresentou, hoje estaria acumulado de muitos bens do mundo. Se a boa sorte de nosso amigo tecelão o incentivar a subir um degrau como esse, por sua vez, ele não será mais que o começo de uma fortuna muito maior. Obrigado. Gostaria de falar também. Um homem de outro país se levantou. Sou sírio. Não falo bem o idioma de vocês. Quero chamar esse amigo, o mercador, por um nome, embora vocês possam achar que não se trata de um termo muito polido, mas acho que é o único que ele merece. Só que não conheço a palavra certa aqui na Babilônia. Se usar o meu próprio idioma, vocês não entenderão. Por isso, por favor, cavalheiros, me digam o nome correto para todo aquele que costuma deixar para depois coisas que podem ser boas para ele agora. Gritou uma voz então: procrastinador. É isso, berrou o Círio, agitando muito as mãos. Ele despreza as oportunidades quando elas aparecem. Ele prefere esperar. Então diz: no momento já estou com muitos bons negócios. Daqui a pouco a gente vê isso. As oportunidades não esperarão por um companheiro tão lento como esse. Elas acham que, se um homem deseja realmente ter sorte, deve se apressar. O sujeito que não se atira quando as oportunidades se apresentam não passa de um procrastinador como nosso amigo, esse mercador. O mercador se levantou, curvando-se logo em seguida, respeitosamente, em resposta ao riso de todos. Tem toda a minha admiração, estrangeiro, dentro dos nossos portões, por não hesitar em falar a verdade. Ouçamos agora uma outra história sobre oportunidades, atalhou Arcade. Quem poderia falar agora? Eu, respondeu um homem de meia idade, sou um comprador de animais, em geral camelos e cavalos. Às vezes também compro ovelhas e cabras. A história que tenho para contar mostrará como a oportunidade veio até mim uma noite, quando menos a esperava. Foi talvez por isso que a deixei escapar. Confio a vocês, entretanto, o julgamento. Retornando à cidade uma noite, depois de uma desencorajadora expedição de 10 dias em busca de camelos, fiquei muito irritado por encontrar os portões da cidade fechados e trancados. Enquanto meus escravos armavam a tenda para o pernoite, que seria passado com pouca comida e sem água, aproximei-me de um fazendeiro idoso que, como nós, achava-se fora das muralhas. Honrado senhor, ele se dirigiu a mim. Por sua aparência, julgo estar falando com um comprador. Se eu estiver certo, muito me agradaria vender-lhe o mais excelente rebanho de ovelhas a um ótimo preço. Ai de mim, minha esposa encontra-se de cama, ardendo em febre. Preciso voltar o mais depressa possível. Compre-me as ovelhas para que eu e meus escravos montemos em nossos camelos e partamos imediatamente. Estava tão escuro que eu não podia ver o rebanho, mas pelos balidos imaginei que devia ser bastante grande. Havendo consumido inutilmente 10 dias à procura de camelos, fiquei contente em fazer negócio com ele. Em sua ansiedade, o homem acabou fixando um preço bem interessante.
Aceitei, sabendo que meus escravos podiam conduzir o rebanho através dos portões da cidade pela manhã e vendê-lo por um lucro substancioso. Fechando o negócio, ordenei os escravos que trouxessem tochas, a fim de contarmos o rebanho, que, segundo as declarações do fazendeiro, tinha 900 cabeças. Não vou sobrecarregá-los, meus amigos, com a narração de nossas dificuldades para contar esses animais cansados, mortos de fome e de sede. Isso se revelou uma tarefa impossível. Por isso, disse claramente ao fazendeiro que eu teria de esperar a luz do dia para conferir o rebanho e que só então lhe pagaria. Por favor, honrado senhor, ele se lamentou, conceda-me 2/3 do preço esta noite para que eu possa partir. Deixarei meu escravo mais inteligente e educado para ajudá-lo na contagem pela manhã. Ele é de minha inteira confiança e o senhor poderá pagar-lhe o restante. Mas eu era um cabeçudo e me recusei a fazer qualquer pagamento naquela noite. No outro dia, antes de despertar, os portões da cidade foram abertos e 4 compradores saíram correndo à procura de rebanhos. Estavam ávidos e dispostos a pagar altos preços porque a cidade achava-se ameaçada de sítio e não haveria comida suficiente. O velho fazendeiro conseguiu pelo rebanho 3 vezes o preço que tinha combinado comigo. Foi desse modo que permiti que a boa sorte me escapasse. Essa é uma história extraordinária, comentou Arcade. Que lição podemos tirar dela? A lição de que devemos fechar imediatamente um negócio quando estamos convencidos de que ele vale a pena, declarou um venerável fabricante de celas. Se o negócio for bom, você precisa proteger-se tanto contra sua própria fraqueza quanto contra qualquer outro concorrente. Nós, mortais, somos mutáveis, quero dizer, mais aptos a mudar de opinião quando estamos certos do que quando estamos errados. Nós somos realmente cabeçudos. Estamos constantemente propensos a vacilar e deixar as oportunidades escaparem. Meu primeiro juízo é sempre o melhor, mas sempre encontrei dificuldade para obrigar-me a prosseguir com um bom negócio. Por isso, como uma proteção contra as minhas próprias fraquezas, faço imediatamente um depósito para garanti-lo. Isso me resguarda contra futuros remorsos por não ter aproveitado uma eventual boa sorte. Obrigado. Gostaria de falar novamente? O Círio estava de pé. Tais histórias são muito parecidas. As oportunidades fugindo pela mesma razão. Estão sempre ao alcance das mãos do procrastinador, trazendo-lhe bons planos. Ele sempre hesita, acha que deve esperar uma ocasião melhor e o tempo passa. Como pode ser bem-sucedido o homem que age assim? Sabe as palavras, meu amigo, respondeu o comprador. A boa sorte dá as costas à procrastinação nessas duas histórias. Mas isso não é incomum. O espírito de procrastinação está dentro de todos os homens. Queremos ser ricos, mas, sempre que as oportunidades aparecem diante de nós, esse espírito de procrastinação nos incita, com o nosso próprio consentimento, a adiar as coisas. Por dar ouvidos a ele, tornamo-nos nossos piores inimigos. Em minha juventude, não identificava essa tendência dos homens com o vocábulo que tanto agradou ao nosso amigo da Síria. Pensava, no início, que era o meu pobre juízo que me fazia perder negócios tão lucrativos. Mais tarde, joguei a culpa na minha teimosia. Por fim, tive de dar o braço a torcer. Tratava-se de um hábito de adiamento desnecessário, onde se precisava de uma ação rápida e decisiva. Como odiei a procrastinação quando a verdade finalmente se revelou. Com a amargura de um asno selvagem preso a uma carroça, fugi desse inimigo de meu sucesso. Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor mercador. Era o Sírio, mais uma vez falando. Você usa roupas finas que em nada se parecem com as de um homem pobre, e fala como um homem bem-sucedido. Conte-nos, você ainda dá ouvidos à procrastinação? Como comprador nosso amigo, respondeu o mercador, eu também acabei por reconhecer a procrastinação e bani-la de minha vida. Para mim, ela provou ser uma inimiga, pois me observava, esperando ver frustradas minhas realizações. A história que contei é apenas uma entre os muitos exemplos similares que poderiam ser citados para mostrar como isso me desviou de minhas oportunidades. Depois que compreendemos, não é difícil superar tal coisa.
Nenhum homem permite voluntariamente que o ladrão roube suas sacas de cereais. Tampouco permite voluntariamente que um inimigo seduza seus clientes ou roube seus lucros. Quando uma vez percebi que meu inimigo estava praticando ações como essas, subjuguei-o com determinação. Assim, todo homem deve dominar seu próprio espírito de procrastinação se quiser participar dos ricos tesouros da Babilônia. O que diz Arcade? Como você é o homem mais rico da Babilônia, muita gente acha que você é um sortudo. Concorda comigo em que nenhum homem pode alcançar uma grande soma de sucesso até que tenha completamente esmagado o espírito de procrastinação dentro de si? As coisas realmente se passam como você afirma, admitiu Arcade. Durante minha longa vida, observei gerações e gerações seguindo adiante por seus caminhos dos negócios, ciência e aprendizado que conduzem ao sucesso de suas vidas. As oportunidades surgem na vida de todos os homens. Alguns se agarram a elas e direcionam-se para a satisfação de seus mais profundos desejos, mas a maioria hesita, falha e fica para trás. Arcade voltou-se para o tecelão. Você sugeriu que discutíssemos sobre a boa sorte. Deixe-nos saber o que pensa agora sobre o assunto. Vejo a boa sorte sob uma luz diferente. Tinha pensado nisso como a coisa mais desejável que pudesse acontecer a um homem sem grande esforço de sua parte. Agora percebo que não se trata de situações que alguém possa atrair para si mesmo. A partir de nossa discussão, aprendi que para atrair a boa sorte é necessário aproveitar as oportunidades. Por isso, no futuro, farei o melhor que puder quando as oportunidades surgirem para mim. Você pegou bem o sentido das verdades trazidas à luz de nossa discussão, replicou Arcade. A boa sorte, de acordo com o que ouvimos aqui, segue de perto as oportunidades, mas raramente chega de outro modo. O mercador, nosso amigo, teria sido um eleito da boa fortuna se tivesse aproveitado a oportunidade que a boa deusa pôs diante dele. Nosso amigo comprador, da mesma maneira, teria sido outro eleito da boa fortuna se não houvesse hesitado em comprar na hora os rebanhos de ovelhas, vendendo em seguida a um preço bastante vantajoso. Prosseguimos a discussão até encontrar os meios pelos quais a boa sorte pode ser atraída para nós. Creio que achamos o caminho. Duas histórias ilustraram como a boa sorte é consequência das boas oportunidades. Aqui está a moral que reside em histórias similares sobre a boa sorte. Tenha esta sido aproveitada ou não. A boa sorte pode ser atraída desde que estejamos atentos às oportunidades. Aqueles que se mostram ávidos por aproveitar as oportunidades para seu próprio êxito atraem o interesse da boa deusa. Ela está sempre ansiosa para ajudar aqueles que lhe agradam, e os homens de ação são os que mais conseguem isso. A ação os conduzirá ao encontro do sucesso que vocês tanto desejam. Os homens de ação são, portanto, favorecidos pela deusa da boa sorte.